questão da consciência, né, da classe, né? Essa é uma característica sua muito importante, assim, que nos anima muito, assim, né? Você traz muito ânimo para a nossa esperança, né? Para nossa luta, né? Agora, tem uma questão, né, Gilmar, que aí eu também concordo com você, que é uma tarefa imediata ou uma tarefa para que a gente possa salvar a humanidade, né? Porque o planeta realmente, né? Ele aguentou vários processos de mudança, né? E várias espécies também, né? Passaram por aqui. E o planeta continuou, né? Agora a gente está nesse processo de crise profunda do capital. Ele está propondo o que ele está propondo enquanto alternativa a essa crise é mais crise, né? Porque é mais violência, é guerra, né? Isso que se avizinha bem próximo aí, né? Esse processo, né? De fim de uma hegemonia, né? É muito difícil, a gente já sabe disso, já cansado de ler sobre isso, de como é que caem os impérios, né? Nunca cai suavemente, né? Sempre cai atirando e provocando mais e mais desgraça do que já provocou. E aí nós temos uma tarefa enorme. E eu penso que essa tarefa, porque essa tarefa macro, ela necessita, né, desse engajamento, dessa compreensão e engajamento no micro. Né? Se a gente não, no micro, entre aspas, mas se a gente não conseguir engajar as pessoas, né, nesse processo, a gente vai ter dificuldade. E essa reflexão que você faz sobre os mais velhos e os mais novos é algo que eu tenho visto muito, né, nas nossas organizações, né, que tem uma dificuldade imensa de discutir com o novo, de engajar o novo, de fazer aquilo até, né, Gilmar, que o Trotsky falava, né, que nós deveríamos ter a capacidade de apaixonar, fazer com que o povo se apaixone pela política, né? E a gente está tendo essa dificuldade porque a gente parece que perdeu essa capacidade, ou, né, eu acho que você faz uma leitura interessante também, né, com essa perspectiva de ter esse mundo em que a pressão de um polo possibilitava, né, que a classe trabalhadora tivesse algum ganho, né? E a conjuntura é outra, né? A China, que muitos pensadores indicam como um projeto socialista, né? A China se coloca na disputa da geopolítica de uma forma totalmente diferente, né? A sua presença, ela se dá muito mais econômica do que apoiar esse ou aquele projeto para a superação do capital, né? A China não se coloca, né, na disputa, né, por um projeto, né? Se conformar as relações, a impressão que eu tenho é se as relações na geopolítica se conformarem, né, e a China tem um espaço que a China reivindica, né, a China não está preocupada com o que está acontecendo internamente nos países, desde que ela seja reconhecida como tal, né, como uma expressão de polo de poder. Né, é isso que eu consigo enxergar na China. Né? E aí eu queria falar um pouco dessas, queria que você falasse um pouco dessas tarefas mesmo do cotidiano, né, Gilmar? Como a construção dessas alianças, né, é um esforço muito grande em construir essas alianças, superar, inclusive, visões sobre o lugar de determinados grupos. Né? Eu vejo essa vitória, por exemplo, que os povos indígenas tiveram no Pará, né, que nos ajuda a esperançar, nos moraliza, né, e que o protagonismo foram os indígenas e os quilombolas, né, em menor intensidade, com apoio de alguns sindicatos, né, mas foi uma vitória que alguns dias antes da vitória, alguns companheiros, parentes lá diziam assim que era difícil, porque ele se considerava o rei do Pará. Né? Então, a vitória lá seria uma coisa muito difícil, mas que eles estavam convictos de que iam continuar mobilizados, né? E continuaram mobilizados e tiveram uma vitória considerável e pode vir a ter outras vitórias, né? E aí tem esse nosso cotidiano de como é que a gente, a partir desses lugares diferentes e uma necessidade também, né, Gilmar, de construir outros olhares. Eu estou agora, né, escrevendo um livro, né, sobre os povos indígenas, né, dentro dessa historicidade que é muito negada, né? Um livro que eu tenho pensado ele, né, também por parte dos povos indígenas, né, não se faz a leitura, eu percebo também que poucos fazem a leitura completa do que é essa dinâmica colonial, do que é essa dinâmica capitalista, né, porque não adianta a gente discutir o capitalismo se a gente não entender, né, a consequência do que foi o colonialismo para o capitalismo, para a estruturação do capitalismo, como você falou na sua fala, né, que esta origem foi muito perversa aqui nas Américas, em Abya Yala, né,
foi extremamente violenta, não é? Esta forma que a gente pode dizer que é aquilo que Marx dizia da acumulação, né? Quando ele fazia a crítica à acumulação primitiva do capital, ela está presente, né, permanentemente aqui, né? E se coloca de uma forma muito violenta. E aí eu queria aqui que você ajudasse a gente a pensar, né? Essas construções, né? Dessas relações aqui, no pé no chão, pé no barro, né? Para contribuir, né? Nessa superação desse lugar, dessa encalacrada, dessa enrascada, dessa crise civilizatória que não é nenhuma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, né? São 3 questões bem amplas aí que você trouxe, quer dizer, mais, né? Mas eu vou pegar 3. Uma, o tema da China, a segunda da juventude, e depois a questão concreta, real aqui do cotidiano. Vou tentar rapidinho, porque acho que é importante isso que você levantou, que eu sempre procuro olhar, mesmo a história da Revolução Russa, e vou fazer nexo com o tema da China, buscando me amparar nas teses do professor Mesaros. Ele dá um exemplo que é muito interessante. O capital se sustenta no tripé, né? Capital e sua representação, a burguesia, Estado e trabalho alienado. Esses 3 conformam o tripé essencial da ordem do capital. O que aconteceu na Revolução Russa? Né? Para pegar o exemplo, não vou entrar nas outras aqui, senão nós despencamos para falar só das revoluções. Né? A classe trabalhadora conseguiu resolver um desses problemas, foi a abolição da representação burguesa. Tá? E o Estado passou a cumprir a função, de alguma forma, da própria burguesia. Vem a NEP, e por razões objetivas, a Rússia era um país extremamente atrasado, né? E precisava desenvolver o que a gente conhece como forças produtivas. Mas não aboliu nem o Estado e nem o trabalho alienado. E dentro dessa lógica, ela precisava se expandir. Porque, como eu disse antes, capital só é capital se expandir e acumular, ele precisa permanentemente de um processo de expansão. E a Rússia, de alguma forma, foi até onde chegou e faliu, evidentemente. A minha pergunta com a China é essa também, viu? Porque você tem, claro, relações políticas diferentes, a relação política da China. Hoje eu diria que a maior parte do planeta, inclusive, se você pegar grande parte da África, do Oriente Médio, da Ásia, está muito mais próxima da China do que dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um império em decadência, sem dúvida nenhuma. O que, aliás, é parte da história. Né? Porque se você pegar o Império Inglês, que se beneficiou, aliás, né, não se explica a industrialização da Europa e da Inglaterra sem entender a expoliação da América Latina. Então, tu está correto nessa ideia aí, porque não tem explicação. Não dá para explicar se não fosse a expoliação do nosso continente, especialmente ao sul, mas todo o continente. Bom, mas ela teve um auge, a Inglaterra, de crescimento econômico, de domínio da indústria, e depois entrou na fase financeira, que foi o início do declínio. Os Estados Unidos, idem, né, a partir da primeira, mas se consolida aí ainda entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele hegemoniza, do ponto de vista econômico, a produção industrial. E a partir da década de 70, né, principalmente, ele começa a entrar na sua fase financeira, e hoje é altamente financiarizado. Eles detêm, claro, indústria armamentista, alta tecnologia, né? Mas eles detêm uma coisa chamada dólar. Se destruir o dólar, acaba os Estados Unidos. Ou seja, não é que acaba, a gente exagera aqui na força de expressão, mas eu digo, a decadência se aceleraria. Então, eles vêm com muita mais força, principalmente em relação a nós. Eu diria que o cuidado maior é nós aqui, ao sul, né? Porque, como eles estão perdendo espaço, hegemonia, do ponto de vista tecnológico, produtivo, inclusive militar, né? Se comparar com a Rússia, etc., obviamente, o nosso continente aqui vai ser muito mais espoliado pelo imperialismo norte-americano. Bom, então eu acho que tem uma questão aí, eu digo sempre, nós precisamos fazer uma revolução que resolva esses 3 problemas, né? Tem que resolver, acabar com a propriedade privada, acabar com o Estado e acabar com o trabalho alienado. E evidentemente que não é de um dia para o outro. Não se trata, então amanhã não tem mais Estado. Não estou falando isso. Eu estou querendo dizer que, como sociedade, nós precisamos avançar numa perspectiva, né, para resolver, de fato, essa questão. Segunda questão importantíssima, Giva, sobre a juventude. Esse tempo histórico de falta de perspectiva, de falta de projeto, de falta de encantamento, leva a um processo de desânimo. Hoje, e eu tenho acompanhado esse debate com a juventude. Se você falar, olha, vamos fazer um curso de graduação, fazer faculdade de alguma coisa, e o jovem olha para você, e para que eu vou fazer isso? Ou o programa Minha Casa Minha Vida, né? Para o jovem, um dia está aqui, outro dia está não sei aonde, para quê?
Qual é o sentido do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para a juventude hoje? Brinco com a turma, a instituição casamento está em desuso. Né? Ter filhos é algo já que não está no horizonte de grande parte da juventude. Até tirar carteira de motorista, Gema, que na minha geração, acho que na tua era quase um fetiche, né? Ter carteira de motorista. Hoje, para quê? Entendeu? Então, está se vivendo muito hoje, intensamente hoje, como que se não houvesse amanhã. E, de fato, não tem um projeto político, não tem organizações que apresentem o projeto de amanhã. E é preciso nós apresentar esse projeto de amanhã para a juventude. Mas não é só apresentar, é trazê-los para o debate, é discutir junto esse projeto. Né? E eu não tenho nenhuma dúvida que isso se coaduna com uma coisa muito concreta que você falou. Nós podemos discutir geopolítica, etc., e é muito importante. Agora, onde que vai se dar as disputas? No território. Ponto, acabou. A disputa da faixa de Gaza é pelo território, é pelo que tem embaixo, no solo, no subsolo, e esse é o debate que nós vamos enfrentar em qualquer parte do mundo. A tentativa de novos golpes, aqui, né? Em relação à Bolívia, que está em cima da mina de lítio, em relação ao Chile, em relação ao Brasil, é o domínio do território onde o capital vem com a sanha, evidentemente, para dominar os recursos naturais, inclusive um recurso natural essencial à vida que se chama água. E essa vai ser a disputa aí na frente. Então, a luta aqui no território, por isso essas conquistas, pequenas ainda, mas elas dão um indicativo de que é possível organizar o território e resistir, eu não tenho dúvida. Quando eu falei antes que é preciso uma internacional, claro, eu não tenho nenhuma dúvida, mas como é que tu constrói uma internacional? Eu brinco com a turma, se você não tiver no teu espaço, na tua localidade, força política organizada, força social organizada, você pode botar uma melancia no pescoço ou na cabeça, que você não vai ser reconhecido como tal. Então é preciso articular questões e as classes trabalhadoras em nível internacional com questões muito concretas do dia a dia do nosso povo que vive num lugar e é ali que está se dando as disputas. E mais que isso, Gina, é onde está se dando os processos mais violentos também. Né? A lógica do agronegócio é coloca os jagunços, destrói a floresta, mata povos indígenas, mata sem terra e depois repassa a área para o agronegócio, que vem, entre aspas, limpo, não cometeu os crimes. O que está acontecendo nos nossos territórios? E aí eu volto aqui para o território onde o Valdirzão e o Gleison foram assassinados. É a disputa do capital imobiliário sobre os nossos territórios. Mas quem que ele coloca na frente? Jagunços. E o pior, é parte dessa classe trabalhadora pobre, desgraçada, entre aspas, aqui, que vem fazer o trabalho sujo em nome desses agrupamentos econômicos. Por isso que é uma guerra desgraçada, é uma guerra inglória, Giva, porque a barbárie tende a se agudizar, e a barbárie coloca precisamente os pobres, né, se matando. E essa falta de organização e de consciência política leva a situações em relação às comunidades indígenas, em relação a quilombolas, em relação aos sem terra. Olha, um lote aqui, em Tremembé ou Taubaté, que fosse reloteado, ele vai render 5 a 10 milhões. É disso que nós estamos falando. Seja um lote de reforma agrária. E é essa disputa. Eles vêm para dentro, eles querem titulação, eles querem acabar o assentamento para ganhar dinheiro. Essa é a lógica que nós vamos enfrentar. Mas isso não está se dando só no campo, não. Está se dando nas construções do Minha Casa Minha Vida, está se dando em outros espaços. E mais, é a milícia. É a milícia no Estado, né, permeada dentro do Estado, que está ocorrendo no nosso país e no mundo, porque é a política para os pobres que o capitalismo está fazendo no mundo todo. Eu quero só terminar uma coisa, em relação ao nosso governo. Nós elegemos, mas o nosso governo não tem cumprido com aquilo que nós precisamos. Para você ter uma ideia, Gino, o ano passado, só 35 mil famílias pegaram Pronaf, sabe? Mas nós temos 1 milhão de famílias assentadas em todo o Brasil. E vinculadas ao MST, mais de 450 mil. Ou seja, o agronegócio teve 400 bilhões. Mas a iniciativa privada colocou na agricultura brasileira 1 trilhão. Porque eles estão buscando valorizar o dinheiro. São fundos de pensão que estão investindo na agricultura. Isso é financiarização. Eu brinco. É a mais-valia futura que está sendo extraída no presente ou vendida no presente como expectativa de lucro futuro que ainda não foi realizada. Ou seja, já se comercializa safras de soja de 2, 3, 4, 5 anos nas bolsas de mercadorias e futuro. Né? E para a agricultura, que foi os pequenos agricultores que elegeram o Lula, 35 mil tiveram acesso ao PA.
de 1 milhão de assentados, são 4 milhões de pequenos agricultores, e só 750 mil tiveram acesso, sabe? O ano passado, no PAA, que é um belíssimo programa, foi 7.500 projetos. É disso, na reunião que tivemos com o Lula, eu tive que falar essas coisas direto para o Lula. Olha, é preciso olhar para essa situação, porque às vezes o que cerca o Lula também é um monte de puxa-saco. Puxa-saco é um atraso de vida, Gil, para qualquer um de nós. Não nos ajuda em absolutamente nada, é preciso dizer as verdades, porque é esse o povo pobre que precisa ter conquista, se fortalecer, não só para enfrentar 2026, para ter acúmulo para nós enfrentar toda essa avalanche que está vindo para cima de nós. E essas conquistas concretas, embora pequenas, elas sim são um alento, elas estimulam o processo organizativo de luta popular e de construção de um processo de acúmulo de forças. Gilmar, é uma covardia